Todo mundo sabe, né, que as Forças Armadas, particularmente o Exército, acham que tem um poder de tutela sobre a sociedade brasileira, sobre as instituições e sobre a política. Eles se acham tutores da nação. Não sei onde é que isso está escrito, mas eles se acham. E a última manifestação nesse sentido veio do ministro da Defesa, que escreveu uma carta, enviou uma carta ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, carta com ameaças, carta com insinuações, carta dando palpite naquilo em que eles não podem dar palpite, processo eleitoral e urnas eletrônicas. Vamos ver, né, até que ponto esses militares vão e querem ir. Sem esse trabalho dedicado, zeloso e eficiente das Forças Armadas, torna-se muito difícil para o Estado brasileiro realizar as eleições em parcela do país. O que as Forças Armadas têm a ver com isso? Tem a ver com eleição. E aí já está a primeira ameaça, né? Que sem a participação das Forças Armadas, o processo eleitoral não é um processo eleitoral sério, é um processo eleitoral vulnerável a fraudes. Isso é muito grave. E isso veio da lavra do ministro da Defesa. As Forças Armadas elaboraram propostas plausíveis em vários níveis, desde o técnico até o de governança. Até o de governança, ou seja, as Forças Armadas, na palavra escrita em ofício pelo ministro da Defesa, se acham no direito de exercer governança sobre o processo eleitoral, dar palpite sobre a governança. É o fim da picada. Reitero que as sugestões propostas pelas Forças Armadas precisam ser debatidas pelos técnicos. Reitero, né? É um tom imperioso. É como se o ministro Edson Fachin fosse subordinado a ele, ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Oliveira. Isto é inaceitável. Cabe destacar que uma premissa fundamental é que secreto é o exercício do voto, não a sua apuração. A apuração no processo eleitoral brasileiro não é secreto coisa nenhuma. Não tem nada de secreto. Todas as entidades parlamentares, partidos, enfim, participam do processo de apuração, sim. Isto é uma mentira do general para tentar jogar a população contra a justiça eleitoral. Em síntese, o que se busca com as propostas das Forças Armadas é aperfeiçoar a segurança e a transparência do processo eleitoral. Vale destacar ainda que alguns conceitos jurídicos corroboram o direito de fiscalização de todas as fases do processo eleitoral. Soma-se a esse conceito constitucional, onde é estabelecido que os partidos e as coligações poderão fiscalizar todas as fases do processo de votação e apuração das eleições e o processamento eletrônico da totalização dos resultados. Ele se coloca as Forças Armadas como partido político, né? Porque a Constituição, de fato, prevê que os partidos políticos e as coligações podem participar do processo fiscalizatório, não as Forças Armadas. Ministro, está confessando, então, que o Exército é um partido político. As Forças Armadas foram convidadas por esse tribunal para participarem da Comissão de Transparência das Eleições e foram elencadas como entidades fiscalizadoras. Qual foi a intenção? Não, vamos trazê-los para dentro do processo eleitoral para que eles se convençam, né, de que não há fraude, não há possibilidade de fraude e darem o seu depoimento à sociedade brasileira. Sinceramente, como é que o presidente do TSE, na época era o ministro Barroso, cai numa esparrela dessas? Eles não estão questionando isso de verdade. Eles estão sendo o que sempre foram, golpistas. É uma disfarçatez dos militares. E o ministro Barroso caiu que nem um patinho. As Forças Armadas não se sentem devidamente prestigiadas por atenderem ao honroso convite do TSE para integrar a CTE. As Forças Armadas se sentem desprestigiadas, ou seja, é o ministro da Defesa dando um puxão de orelhas no ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Dane-se que as Forças Armadas se sintam desprestigiadas. Então não tem que prestigiar
aspiração golpista e inconstitucional de ninguém. Não basta, portanto, a participação de observadores visuais, nacionais e estrangeiros do processo eleitoral. O que o ministro da Defesa está dizendo ao presidente do TSE? Olha, não adianta chamar embaixador, não adianta colocar todo mundo aqui, não adianta colocar as entidades. Se não houver as Forças Armadas, esse processo não vale. É isso que ele disse ao ministro Edson Fachin. São missões estabelecidas pelo povo para as Forças Armadas, a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. O ministro da Defesa, ele manipula, mais uma vez, o tão famoso artigo 142 da Constituição brasileira. Esse artigo não dá direito às Forças Armadas de se miscuírem no processo eleitoral. As Forças Armadas têm firme compromisso com o fortalecimento do sistema democrático brasileiro e com as suas instituições. A República é resultado de um golpe militar. Em 1964, instalou uma ditadura militar aqui que durou 21 anos. E nesse governo fascista, protofascista, bolsonarista, os militares não têm se comportado dessa maneira, para fortalecer sistema democrático, coisa nenhuma. Vamos nos lembrar do famoso general Vilas Boas, que ameaçou o Supremo Tribunal Federal caso o Supremo livrasse solto o presidente Lula. Então, esse compromisso aí que o ministro está dizendo, isso é meia sola. Encerro afirmando que a todos nós não interessa concluir o pleito eleitoral sob a sombra da desconfiança dos eleitores. Eleições transparentes são questões de soberania nacional e de respeito aos eleitores. O povo sabe que o processo eleitoral é seguro. Quem está levantando desconfiança sobre as urnas eletrônicas são os senhores. O processo eleitoral brasileiro é seguro, é transparente. E é por isso que pessoas como o ministro da Defesa, na verdade, estão desmoralizando as Forças Armadas brasileiras.